no ar mais um episódio do podcast Café com o Espiritismo. Aqui é Gustavo Silveira e hoje daremos continuidade ao nosso estudo da primeira questão de O Livro dos Espíritos. Apenas para relembrar, Kardec perguntou: que é Deus? Na análise anterior, nos concentramos nessa pergunta, buscando demonstrar como ela foi inteligente e sábia. Nesse e nos próximos 2 episódios, analisaremos a resposta obtida por Kardec. E os espíritos disseram: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Começaremos pela definição de Deus como sendo a inteligência suprema. Deus não é um ser que possui uma inteligência suprema. Ele é a inteligência suprema. Essa resposta rompe completamente com uma divindade antropomórfica que nós criamos ao longo dos milênios. Deus não tem corpo, ou seja, Deus não é um velhinho de barbas brancas que fica sentado em um trono julgando a humanidade, definindo seu futuro entre o céu e o inferno. Ele é a inteligência suprema do universo. Mas o que nos chama a atenção aqui, num primeiro momento, é que Deus não é definido como o amor supremo da criação. Em se referindo a Deus como inteligência suprema, os espíritos parecem entrar em contradição com a definição dada pelo apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, quando afirmou: Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Afinal, Deus é amor ou inteligência? Entretanto, ousaremos perguntar: e tem diferença entre um e outro? Será sinal de verdadeira inteligência optar por não amar? Para respondermos essa pergunta, analisemos um egoísta. O egoísta se ama tão intensamente que esquece dos outros e, dependendo do grau de egoísmo que carrega, ele não enxerga ninguém além de si. E qual o problema disso? Uma bactéria, por exemplo, é profundamente egoísta. No entanto, o amor, entre aspas, que ela sente por si mesma é tão doentio que ela é capaz de matar o hospedeiro por querer excessivamente para si mesma. E algo que é bastante interessante: ao matar o hospedeiro, ela também morre. Assim, feitas as devidas proporções, perceberemos que o nosso egoísmo nos destrói. Aliás, a pandemia tem nos ensinado isso. Pensar apenas em mim não garante a minha sobrevivência, porque dependo de um grande número de pessoas para viver e, portanto, preciso cuidar de mim e dos outros. E não só isso, a pandemia também veio nos mostrar que estamos todos interligados, desde a Ásia até a América. Esses 2 pensamentos nos levarão a concluir que, primeiro, não somos autossuficientes e, segundo, não posso pensar que o problema do outro é apenas do outro, porque o que afeta o outro também me afeta. Voltemos, pois, à pergunta: é sinal de inteligência não amar? Uma reflexão um pouco mais aprofundada nesse sentido nos fará perceber que aquele que é verdadeiramente inteligente ama. Um outro raciocínio nos fará concluir a mesma coisa. Se Deus é a perfeição absoluta, isso significa que só Ele basta. Deus é perfeição e, por isso, Deus acrescido de qualquer outra coisa é a imperfeição. Ora, se Deus sozinho é perfeito, significa que quando Ele começou a criar, Ele saiu de um estado de perfeição
para um estado de não perfeição, que é o estado em que existe Ele e a criação. E por quê? Por que Ele fez isso? Em outras palavras, por que Deus criou? Essa pergunta motivou algumas discussões que concluíram algo bastante simples, mas não menos inusitado. Deus criou porque ama. É que o amor só faz sentido se o ser amado existir. Amor é um sentimento de compartilhamento. A razão do meu amor existir é a existência de um outro diferente de mim. Só o amor nos dá força suficiente para que saiamos de um estado dito perfeito e estável para um estado dito imperfeito e instável. É preciso, portanto, deixar de contrapor inteligência e amor, porque são forças que trabalham em cooperação e não em oposição. Então, será fácil concluir que, se Deus é a inteligência suprema, Ele também é, necessariamente, o supremo amor. O que significa que quando nós não amamos a todos como Jesus nos pediu, revelamos que não somos tão inteligentes assim. Se o amor ainda não nos move, podemos ter um profundo conhecimento numa determinada e restrita área do saber e chamar isso de inteligência. Mas, do ponto de vista espiritual, continuaremos a carregar as chagas do egoísmo e do orgulho e, por isso mesmo, continuaremos ignorantes. Portanto, a definição dos Espíritos também traz nas entrelinhas que Deus é o amor supremo da criação infinita. Se Ele é a verdadeira inteligência, também é o verdadeiro amor, porque não é possível ver um sem o outro. Onde não há um, necessariamente não há o outro. Nos próximos episódios, trataremos de outras duas análises em que procuraremos esmiuçar ainda mais essa resposta dada pelos Espíritos a Kardec. Fiquem em paz e até lá!